prazer imenso estar aqui nessa noite fria para aquecer os nossos corações. Aquele moço ali, Jesus, né? É interessante que ontem nós fizemos uma live, né, no projeto do livro Boa Nova, capítulo 18, que fala sobre a oração dominical. E eu comecei a live, né, dizendo que tem muita gente que pensa que a oração dominical é uma oração de domingo. Não é. Vem do latim dominicius, quer dizer o Senhor. Então é a oração do Senhor que ficou sendo Pai Nosso, né? Só assim que ela falou, vamos fazer, né? A maioria acha que ela é de domingo. Uma pessoa mesmo estava falando, né? E nossa, passei a vida toda pensando que era de domingo, oração de domingo, e é a oração do Senhor, né? Quem está com o WhatsApp da casa aí, recebeu a carta? Vê se vocês receberam uma carta. O meu está aqui. Não, vocês receberam uma carta. Sim. E quem enviou a carta para vocês foi nada mais, nada menos do que André Luiz. E eu vou desenvolver essa carta, porque eu acho que ela toca muito, porque o título da carta é Carta a um Amigo na Terra. Sou eu. É você, é você, é você, são todos vocês, é o Senhor. E André Luiz, né, ele é muito assim, como é que eu posso dizer, sincero nas palavras. Então, tem coisas aqui que a gente vai refletir, e eu estou aqui para refletir junto com vocês esses 40 minutos que nos resta, esses 50 minutos, né? Ele começa a carta, e vocês têm aí no celular, e depois, se vocês quiserem, passem essa carta para outras pessoas, se tocar o coração de vocês. Vai começar assim: caro companheiro, você quer saber algo de sua verdadeira situação na Terra? Como que a gente quer, né? Compreendo. Quando a pessoa entra nessa grande colônia de tratamento e cura, é convenientemente tratada. Eu não vou analisar agora, eu só vou ler, tá? A memória deve funcionar na dose justa, é natural. A permanência aí poderá ser longa e por isso mesmo certas medidas se recomendam em favor dos beneficiários que somos nós. Atente às instruções do internato. Vocês se lembram do internato? Quando tinha internato, Petrópolis tinha internato, né? Nosso tempo, né? Fazia uma malcriação, botava no internato, né? Então, do internato, agora onde eu parei aqui? Do internato, e não se preocupe em demasia com os problemas que não lhes digam respeito. A gente faz isso? Difícil, né? Mas depois eu falo. Não se prenda aos seus apetrechos de uso e nem acumule utilidades que deixará inevitavelmente quando as autoridades observarem você no ponto de retorno. Foi o que a senhora falou, nossa verdadeira casa não é aqui, é no mundo espiritual. Se algum colega de vivência estima criar casos, esqueça isso. Difícil, né? Mas a gente tem que parar com esse mimimi. De alguma forma a gente tem que parar de criar caso. O cartão está ficando mais vermelho ainda, cartão de crédito da vida. E aí ele continua: não vale a pena incomodar-se. Ninguém ou quase ninguém passa por aí sem dificuldades por superar. Viva alegre, com a sua consciência tranquila. Santo Agostinho, né? Em se achando numa instância de refazimento, é aconselhável manter-se fiel à tarefa que a administração lhe confie. Então, acabamos de falar sobre as nossas responsabilidades, inclusive na casa espírita. Procure ser útil.
deixando o seu lugar tão melhorado quanto possível para alguém que aí chegue depois. Quantos vão chegar? Até nós, de repente, voltaremos, né? Quanto ao mais, considere você e os demais companheiros de convivência e necessidade simplesmente acampados. Sabe acampamento? A gente abre a barraca, depois fecha a barraca triste que está indo embora, né? Simplesmente acampados, unidos numa instituição de tratamento oportuno e feliz. É a reencarnação, é uma oportunidade feliz, como ele coloca, e oportuna, mas a gente não consegue entender isso. Aí você consegue dormir mais tempo, distrair-se na sua faixa temporária de esquecimento terapêutico, deliciar-se com excelente alimentação, compartilhar de vários jogos e ensaiar muita atividade nobre para o futuro. Aproveite a reencarnação. E o Chico falava isso. Cada dia dê graças a Deus. É mais um dia de oportunidade de aprender. O ensejo é dos melhores. Descanse e reajuste as próprias forças. Equilíbrio. Porque o trabalho para você só será serviço mesmo quando você deixar o seu uniforme do Instituto do Vestiário da Morte e puder regressar. A vida continua. Não é assim que a gente aprende? É assim que a gente aprende. Agora eu vou vir aqui para a análise que André Luiz faz da própria carta. Imagine que você recebe uma carta, não uma carta comum, dessa que chegam pelo correio, com contas e boletos. Está no WhatsApp de vocês. Uma carta de um amigo que te conhece profundamente, que sabe da sua história, das suas lutas, das suas noites difíceis e que resolve te escrever com toda a sinceridade e carinho do mundo. Parece que é até Jesus, né? Nos conhece profundamente, né? Sabe das vidas pretéritas, tudo. Já colocaram o nome no anjo de guarda de vocês? Não, né? Não. Estão perdendo. É exatamente isso que André Luiz faz nessa mensagem. Ele escreve como quem sabe muito bem o que está e o que é estar aqui, porque ele estava encarnado aqui, né? Ou seja, todos os espíritos de alguma forma saíram do mundo espiritual, da sua colônia, do seu planeta, né? E vieram encarnar aqui e vão voltar para essa colônia, se Deus quiser, né? Do outro lado, lá no plano dele, nesse plano que chamamos de vida terrena, é a primeira coisa que ele quer que você entenda, é algo que quando a gente ouve pela primeira vez pode parecer estranho, mas que faz todo sentido quando a gente para e reflete com calma. Ele chama a Terra de uma grande colônia de tratamento e cura. A cura só para o corpo? Não. A cura da alma, dos egos, da consciência, da moral. Um lugar onde as almas vêm para se recuperar, para aprender, para crescer, para ajustar o que ainda precisa ser ajustado. Todo mundo quer evoluir? Sim. Temos que ajustar o que não está ajustado. Corpo físico e o corpo espiritual. Um lugar, ok. E dentro dessa colônia, que hoje nós estamos no planeta Terra, Rio das Ostras, cada um de nós é recebido, cuidado e acompanhado.
mesmo que muitas vezes a gente não perceba isso. Se bobear, a gente não percebe isso o dia inteiro, e eu acordo no outro dia e continuo não percebendo, e acordo no outro dia e continuo não percebendo. Por quê? Porque eu não me espiritualizo. Quando eu falo essa simples coisinha assim, dá nome para o teu anjo de guarda, o meu céu é uma Constantina, eu falo isso em todas as minhas apresentações. Mas por quê? Vocês deram nome à boneca, vocês deram nome a carrinho, vocês deram um apelido a amigos. Então tem alguém do seu lado que, mesmo que não chame, né, Constantino, um dia quando a gente se unir, ele vai falar: cara, meu nome era Jorge. Eu falei: pô, desculpa, não tem problema, mas você me dava bom dia todo dia. E o que ele está querendo falar é isso. A gente tem que se perceber como espírito que nós somos. Mas é difícil, né, Marcelo? Meu corpo está sendo animado por um perispírito, o perispírito está ligado ao espírito. Mas como que é isso? Difícil, né? Hoje em dia, quando eu estou com preguiça, eu faço assim: é o meu espírito que está mandando, não é o meu corpo. E está dando certo algumas coisas. Mas por que será que a gente não se lembra de muita coisa? Reencarnações passadas, né? Porque a memória das vidas anteriores é tão nebulosa, tão distante. André Luiz explica que isso não é um defeito, é uma medida de cuidado. A memória aqui na Terra funciona na dose certa e há uma razão muito sábia por trás disso. Imaginem vocês chegando aqui carregando com total nitidez, todas as dores, todos os erros, todas as perdas de vidas passadas. Seria insuportável, gente. Eu às vezes faço alguma coisa que eu fiz há 10 anos atrás, eu não consigo me inocentar daquilo que eu fiz equivocadamente. Imagina se vem todas as minhas reencarnações, e pior, vem dentro da família, dentro da família que a gente é mais íntimo, quer dizer, o resgate deverá ser maior por botar a gente todo dia dando bom dia um para o outro, né? Você não conseguiria viver, não conseguiria aprender de novo, não conseguiria recomeçar. Se hoje a gente tem um ódio, uma vingança, às vezes por pequenina coisa, imagina pegar uma reencarnação que eu sei que você me matou. Como que seria isso? Então, com uma sabedoria que vai muito mais além da nossa, é isso que a gente tem que entender. A cortina para a gente ainda está muito fechada. Os conhecimentos estão se abrindo devagarzinho, é assim que prometeram para a gente, o véu está caindo, né? Então, com uma sabedoria que vai muito mais além da nossa compreensão, os planos espirituais ajustam essa memória para que possamos atravessar essa experiência terrena de forma mais equilibrada. Missão reencarnatória. Todos viemos com um projeto reencarnatório. Por quê? Porque eles sabem o peso que eu posso carregar para vencer. Eu já falei uma vez aqui. Você acha que alguém faz um projeto reencarnatório para a pessoa falir? A espiritualidade, com a inteligência que ela tem, chegaria e faria assim: ó, o Marcelo, ele vai até aqui legal, depois a gente vai botar uma carga tão pesada que ele cai. Que isso? O que vem para a gente é para a gente ter coragem, como Joana de Ângeles coloca para a gente. Coragem de suportar. É difícil, todo mundo aqui tem a sua mochila cheia de pedra, com peso, mas a gente tem que conseguir suportar, e é dentro da coragem que eu resgato isso. Não é a coragem de matar alguém, não é a coragem de xingar alguém, não é a coragem de levantar a mão para alguém, é a coragem às vezes de perdoar alguém. Perdoar está difícil.
de desculpar. Tá difícil de ver que eu poderia ter cometido o mesmo equívoco que aquela pessoa cometeu. Aí começa a ficar mais fácil quando eu entendo que dentro do universo eu sou a criatura, eu não sou o Criador. E ele vai continuar, né? E a permanência aqui pode ser longa, uma vida inteira, talvez décadas de aprendizado, de relacionamentos, de escolhas. Todo dia nós escolhemos 24 horas por dia. Vocês escolheram de vir para cá hoje. Você abriu o seu armário e escolheu a roupa que você viria. Você escolheu por que você estaria aqui. A nossa vida, o dia inteiro é porque, quando, para quem, onde, por quê. Só que a gente pensa tão rápido que a gente não vê isso, porque nós somos o que? Espíritos inteligentes. Não eram os princípios? Agora nós temos a inteligência a desenvolver. Escolha, pessoal. Reencarnações são escolhas. Eu posso escolher aquilo que pode ser bom, como eu posso escolher aquilo, as duas estradas, dois caminhos, né? E lá está o gato e a qual é o nome dela? Alice. Alice pergunta para o gato, né? Qual o caminho que eu pego? Eu falei aqui uma vez isso também, né? E o gato responde, e o que você quer? Alice responde, não sei, então eu pego qualquer caminho. Qualquer caminho certo. Reencarnação é escolha. Sabe por que é escolha, presidente? Porque a nossa doutrina, ela se galga em consequências. Porque toda escolha, na verdade, terá uma consequência. Olha só, ação e reação. Qual outra frase que a gente tem? Ação e reação. Tem uma outra frase. Ação e reação, oh meu Deus. Hã? Também, mas ação do retorno. E ele vai dizer que tem uma delas que é simples, mais profunda. É simples, mais, profunda. Ele botou na carta: siga as regras do internato. Quais são as regras do internato? As leis de Deus. Parte terceira do Livro dos Espíritos. Estão lá as leis. Ah, Marcelo, mas eu não vi as leis. Tá bom, então vai lá nos 10 mandamentos. Vai lá na época de Moisés, pega os 10 mandamentos e só analisa eles de outra forma, onde diz assim: não matarás a esperança do outro, não matarás a alegria também do outro. Não é matar só a pessoa, não matarás aquela união que você tem, não adulterarás, não é só com a mulher, com o casal, é um cheque, é um pix, é um fake news fazendo mal na rede, no Facebook. Vocês estão vendo? Nós já sabemos o que é o bem e o mal. Talvez não de uma profundidade tão grande como espíritos elevados, mas a gente já sabe o que é o bem e o mal. E o que o André Luiz está falando: siga as regras do internato. O bem. Causa e efeito. Obrigado, Constantino. Soprou no seu ouvido. Eu estou dizendo. Isso significa viver dentro das leis que regem esse plano. Esse plano. A lei civil, a lei criminal é uma lei. Moisés também teve que fazer certas leis, né? Respeitar a ordem natural das coisas, cumprir com os compromissos que sua alma assumiu antes de encarnar e não se preocupe em demasia com aquilo que não é da sua responsabilidade. Tipo assim, se mete na vida, né? Não tem nada a ver com aquilo. Quer ajudar, ajuda de uma forma caridosa, mas tem gente que se intromete, né? Aí briga com você porque você não fez o que ela queria. Vocês já repararam que o inimigo, ele quase sempre
foi um grande amigo. O grande amor da sua vida, às vezes, se torna seu inimigo. É verdade. Ou seja, vocês tiveram uma atração, de repente, a vontade de um e do outro não bateu, o que acontece? Estou de mal. Não é assim? Não se meta que aquilo que não é da sua responsabilidade. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os compromissos que sua alma assumiu. Minha alma assumiu o compromisso de todo dia ir à praia, botar o pé dentro d'água, pisar na areia. Legal. A minha alma, Marcelo, meu espírito, eu assumi também que toda sexta-feira eu vou ao cinema, ver um filme, é bom. E o que mais? A responsabilidade com a casa espírita. Tem que encaixar ela mesmo. Ah, já não gostei mais do Marcelo, vou embora e vou fazer bio. Não, pode fazer. Mas eu estou trazendo para vocês uma mensagem bacana. Então só é o lado material que é legal, o lado espiritual não é legal. Então vocês acham que quando vocês se encontram aqui nessa casa, vocês lá na hora da programação já não se animaram em abrir uma casa que falaria em nome de Jesus, da doutrina espírita cristã? Não, foi tudo por acaso. Quando o acaso não existe, a responsabilidade, sim. A responsabilidade, sim. Quando você diz que você liga para mim, eu sempre digo sim. É porque eu me vejo hoje fazendo o melhor quando eu consigo exprimir aquilo que eu estudo para os outros. Primeiro eu estudo, né? Depois eu tenho prazer em trazer conhecimentos, compartilhar, né? Devo ter assumido isso. O livro Os Mensageiros, naquela universidade, todos nós passamos pelaquela universidade, o pessoal do passe, da reunião mediúnica aqui, com certeza. Vocês já leram Os Mensageiros? Tem que ler. Porque lá tem uma universidade que qualifica você para o trabalho que você vai fazer aqui. Ah, mas o meu trabalho não é igual ao do Chico. Legal, mas o teu trabalho é cuidar dos seus filhos. Talvez você tenha que conduzi-los de maneira mais correta, assim, né? O filho que se perdeu, por exemplo, e agora está tendo outra missão. Todos temos missão. Até de fazer um bolo de laranja gostoso. Temperatura do fogão, os ingredientes, né? Quantas vezes você já não perdeu o sono com problemas que não eram seus? Nossa Senhora. Quantas vezes você se angustiou com situações que estavam completamente fora do seu controle? André Luiz nos convida a soltar o que não nos pertence. Gente, se às vezes eu não consigo se entender comigo, como é que eu vou fazer para que ele faça o que eu estou pedindo? Aí de repente eu paro de pedir e começo a mandar. Ninguém muda o outro. Você lembra 40, 50 anos atrás? Ah, pode deixar, quando eu casar eu mudo esse homem, não sei o quê, né? E aí, às vezes foi uma decepção, né? Porque a gente vê que é difícil. É difícil a gente ter disciplina, né? Então, André Luiz nos convida a soltar o que não nos pertence. Alguém aqui tem como pertence o amigo, o marido, a esposa, os filhos, o carro, a casa? Não. Essa é a grande verdade. É tudo passageiro. O que nos pertence é a nossa consciência. É a única coisa que a gente leva, o nosso campo mental, o perispírito. Nem nosso corpo é nosso. Não. Vamos refletir, gente. Vamos refletir que essa doutrina é maravilhosa para a gente ver o que nos falta. O que nos falta é essa compreensão, né? De entendermos essa sutileza
que nós somos espíritos imortais. Deus foi tão bacana com a gente que Ele poderia ter criado o Marcelo, mas com um botão vermelho destruir. Ou seja, eu estou lá na minha vida, primeira encarnação, eu não passei, segunda, pior ainda, terceira, aí ele vai lá, chega, vou apertar esse botão aqui, destruir. Não existe. O botão que existe é amar. Porque Ele sabe que é no amor que você reeduca. É no amor que você aproxima. É no amor que você reage a atitudes que não são as mais corretas às vezes, mas tem que ter amor. Tem mais uma orientação que pode parecer difícil para muita gente. E lá vem bomba. Não se apegue às suas posses. Não acumule coisas além do necessário, porque tudo aquilo que você juntar aqui, aí ele bota em letras garrafais, bens materiais, títulos, patrimônios, ficará para trás quando chegar a hora de partir. E essa hora chega para todos, não como punição, mas como um retorno natural ao lado espiritual. Quem está vendo aqui pela primeira vez? Eu estou assustando a senhora? Não. Pelo amor de Deus. Nada nessa vida é por acaso, não. E vou dizer mais uma coisa. Essa vai doer. Todos teremos um atestado de óbito. Oh, Vai doer para quem fica, porque quem vai... Olha a consequência. Então, é isso que ele alerta para a gente lá de cima. Faz isso, faz aquilo, né? Teus bens, né? Que bens? Que bens são esses que eu deixo aqui? Está ali emprestado, você trabalhou honestamente, ganhou, comprou. Ótimo, mas você não vai levar. E pior, se deixar às vezes para o filho, vai ser uma bagunçada, que o filho um quer isso, o outro quer aquilo. Quer dizer, olha, imagina como você desencarna tendo uma família não harmoniosa, né? Você vai se preocupando com isso, né? Então, pessoal, quem está falando é o André, não se apegue. Não se apegue. André Luiz chama esse momento de ponto de retorno. Ai, meu Deus. É quando as autoridades espirituais observam que o trabalho terreno foi cumprido e que está na hora de voltar. Ah, não, mas o acidente ali, ele não devia ter morrido. Vou repetir. André Luiz chama esse momento de ponto de retorno. É quando as autoridades espirituais observam que o trabalho terreno foi cumprido e está na hora de voltar. Todo mundo será recebido, com certeza, porque eles sabem a hora que a gente está chegando. Uniforme. Chico falava muito do uniforme. Chico falava, cada manhã eu troco meu uniforme. O uniforme do Instituto da Terra, né? Que é o nosso corpo físico, é deixado no vestiário da morte. Ele botou isso na carta, como ele mesmo descreve com uma delicadeza impressionante. Mas voltemos ao agora. Você lembra daquele programa aqui, agora? Agora, porque é aqui que a mensagem se torna ainda mais preciosa, meu Deus, para o nosso dia a dia. E se um colega de convivência resolver criar confusão, você chegou naquela paz, deu bom dia para todo mundo, mas um amigo quer criar confusão. E se alguém ao seu redor decidir te envolver em brigas, em fofocas, em conflitos desnecessários? A resposta de André Luiz é direta. Esqueça isso. Não vale a pena. Porque quase ninguém passa por aqui sem ter dificuldades para superar. Imagina se Jesus fosse se preocupar, né? E isso inclui as pessoas que parecem ser a fonte dos seus problemas. Elas também estão aqui aprendendo, como você. Também estão aqui se tratando,
como você, também carregam os seus próprios fardos invisíveis, como você. Será que a gente pode começar a analisar o outro como o meu espelho? O que eu vejo no outro é aquilo que eu tenho. Chico, você não ficou com raiva daqueles repórteres da Manchete, você lembra no filme, né? Porque desde a hora que você não tem, você não consegue ver no outro aquela imperfeição. Você consegue ver no outro o quê? Ajuda. Então, às vezes, eu estou te criticando, mas essa crítica é exclusivamente para mim. Porque o que você fez, eu faço. Só que é mais fácil apontar o dedo, terceirizar. Ah, vou terceirizar na senhora aqui o erro. A verdade vos salvará, não é isso? E aí então vem um convite lindo. Viva alegre, com a consciência tranquila. Parece simples demais, não é? É mesmo, né? Viver feliz, né? Parece simples demais. Mas é exatamente nessa simplicidade que mora a grande sabedoria. A alegria não depende de circunstâncias perfeitas. Depende de uma consciência que sabe que está fazendo o melhor, no lugar aonde foi colocado. Eu falo Rio das Ostras, mas aqui é Barra de São João. Você foi colocado em Barra de São João, floresça em Barra de São João, porque você vai florir e vai dar frutos. Não importa onde, não importa qual a família, não importa o trabalho. A alegria não depende das circunstâncias perfeitas, depende de uma consciência que sabe que está fazendo o melhor, que pode, no lugar aonde foi colocado, com os recursos que tem. Uma consciência tranquila é um tesouro que nenhuma adversidade pode roubar, é verdade. Chico tem uma história, né? O Haroldo tem uma história. Quando ele passou para Juiz, ele foi trabalhar numa comarca lá no interior de Minas, gente. No domingo era um sacrifício para ele, ele ia para a praça, não tinha nada para fazer, né? E um dia ele começou a chorar, chorando. Passa uma irmã, senta. Ah, o senhor que é o novo promotor, o juiz aqui na cidade, mas por que o senhor está chorando? Ah, eu deveria estar em outra comarca, aqui eu não tenho amigos, aqui eu não tenho ninguém. Ela virou para ele e falou simplesmente exatamente isso. Floresça aonde a sua semente cair. André Luiz também nos lembra que estamos numa instância de refazimento, uma espécie de hotel espiritual temporário, onde a alma descansa, se reconstrói e se fortalece para continuar a jornada. E dentro dessa instância, a recomendação é ser fiel à tarefa que lhe foi confiada. Então, tão interessante quando a gente vê no Evangelho, né, a palavra fidelidade tão repetida, né? Fiel, 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 fidelidade, né? Pode ser grande ou pequeno aos olhos do mundo. Posso ser grande ou pequeno aos olhos do mundo. Do mundo. Mas é imenso aos olhos do Espírito. E esse propósito deve ser cumprido com dedicação, com amor e com responsabilidade. Não importa o mundo. Jesus não falou, eu venci o mundo. Procure ser útil, presidente. Essa é a outra orientação que ecoa forte nessa carta. É interessante que quando você começa a trabalhar, né, em assistência, na caridade, aquele problema que você achava que você tem, que é, meu Deus, você começa a parar e falar, gente, você imagina eu com isso. Como que eu estaria
psicologicamente? Estaria harmonizado? Contribua para que esse lugar fique melhor do que quando você chegou. E ele bota isso na carta. Porque depois de você, outros virão, outros espíritos reencarnarão nessa mesma colônia. E eles se beneficiarão ou sofrerão com o legado que você deixar. Às vezes é interessante, né, que a gente acha que Deus tem uma varinha de condão igual Harry Potter, né? Vou dar um exemplo aqui, o Rio Paraíba do Sul, poluído, né? Uma calha de esgoto, outros rios aqui. Alguém acha que Deus vai chegar com uma varinha, vai falar despolua, pum, quando olhar novamente vai ter um monte de peixinho pulando. Não. O que ele está dizendo é que como eu deixar o planeta, as outras reencarnações terão que trabalhar muito mais para quê? Para restaurar aquilo que foi destruído por mim. E com certeza deverá ser eu mesmo trabalhando no que eu destruí. Causa e efeito, ação e reação. Que tipo de mundo você está deixando para quem vem depois? Não precisa ir falar, mas pense. Que mundo que nós estamos deixando? Que tipo de exemplo? Que tipo de semente? A história da semente é muito interessante, porque semente você escolhe a que vai plantar, não é assim que a gente faz? A gente quer plantar café, tem que comprar sementes de café. Mamão, tem que pegar sementes de mamão, né? E aí ele pergunta aqui, né? Que tipo de semente você está escolhendo? O do amor? O do ódio? Da vingança? É você que escolhe a semente, porque a colheita, ela é. Que tipo de energia você está plantando ao longo da sua passagem? Todos nós somos energia. A gente lê o livro dos médiuns, né? A gente vê que nós somos átomos realmente, energia. O universo todo é feito com energia, com plasma. Plasma é energia. Se você quer medir alguma coisa no seu cérebro, você usa o eletroencefalograma, que mede o quê? Pontos energéticos. O sangue tem ferro, magnésio, tem cálcio. Tem elementos químicos da natureza, do universo em mim. Eu sou um pequeno universo. É ciência isso. E aqui está uma das imagens mais belas de toda a mensagem. André Luiz nos vê a todos como acampados. Sim, como viajantes que montaram suas tendas provisórias num mesmo campo, unidos por uma mesma necessidade de crescimento e de cura. Então imagina a casa espírita aqui, todo mundo plantou, armou a barraca no mesmo lugar. Porque uma casa espírita não se faz com uma, se faz com várias cabanas. Há uma igualdade profunda nisso. O rico e o pobre. Olha que interessante. O famoso e o desconhecido. O saudável e o doente. Todos são, no fundo, companheiros de acampamento, passando pela mesma experiência temporária, sob o mesmo céu, manto, energia espiritual. E nesse acampamento há muitas bênçãos disponíveis. É possível descansar e o sono que André menciona é muito mais do que o repouso físico. Imaginem a casa espírita como um acampamento. O que ela pode nos trazer de bem?
durante o sono, o espírito se desliga parcialmente do corpo e pode ser atendido, instruído e consolado nos planos espirituais. Está no romance de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, né? Os romances trazem sempre esse contato que a gente tem no desdobramento, né? Por isso que a oração da noite é tão importante. Por isso que Santo Agostinho fala, vai dormir em paz, com a consciência tranquila, deixa eles depois te comandarem no desdobramento. Isso tem que ser uma educação, tem que ser a gente tem que exercitar essa oração. É possível se distrair, se alimentar bem, participar de atividades que desenvolvam o caráter, ensaiar comportamentos e habilidades que serão muito úteis no futuro, quando a vida no espírito retornar em plena consciência. O que a gente aprende aqui vai ter uma utilidade enorme quando a gente desencarnar. Eu às vezes paro para pensar se numa turma de estudo, presidente, a pessoa que está, por exemplo, lendo Manuel Filomeno de Miranda, que trata sobre obsessão. Será que essa pessoa consegue entender que ele está sendo treinado já para quando chegar no mundo espiritual já ter noção de novos conhecimentos na questão de obsessão, dos transtornos obsessivos? Quando você lê o Evangelho, por exemplo, você consegue entender que tem milhões de espíritos encarnados e desencarnados que nunca conheceram o Evangelho e você está começando ali a se tornar um evangelizador? Vocês estão entendendo o que é o futuro que ele está dizendo para mim? Ontem, nessa live que teve, né, da oração dominical, Humberto coloca uma frase muito interessante, né? Os espíritos só trazem informações importantes. Jesus trazia os conhecimentos mais importantes. Aí eu até brinquei, né? Não tem esse papo de, vou jogar papo fora, vou ali jogar papo fora, conversa fora, papo furado. Não tem. Jesus sabia que o tempo que ele teria seria muito curto dentro da eternidade. E é isso que a gente tem que entender. O nosso tempo é curto. O que são 70 anos, gente? Se você pensar bem, o que é 80 anos? Vê o ciclo da natureza, que às vezes precisa de 500, 400 anos. Vê o ciclo dos planetas. Tem planeta que passa pela Terra, daqui a 100 mil anos ele passará novamente pela Terra. Nosso ciclo é muito curto para a gente perder tempo. Aproveite, diz André, o ensejo é dos melhores, a nossa encarnação é das melhores. Mas Marcelo, eu estou sofrendo tanto. Eu também. Mas mesmo assim eu sei que é do melhor que pode acontecer. Essa oportunidade que é a vida terrena, eu vou repetir. Essa oportunidade que é a vida terrena, com todas as suas dores, sim, mas também com todas as suas belezas, é uma das mais ricas que a alma pode experimentar. Cada relacionamento é uma escola, cada dificuldade é um treino. Meu Deus, eu não posso fazer mais nada aqui, me leva, né? Me leva, Deus, me leva. Calma, estou falando para espíritas, tá? Porque talvez se a gente trouxer pessoas de outra religião, não vão entender que a vida continua. E se não entende que a vida continua, fica difícil você dizer o quê? Se esforça nessa para melhorar na próxima. Aqui você está treinando para o próximo campeonato. Cada momento de amor genuíno é um avanço real na evolução do espírito. Amor genuíno, não importa qual seja a quantidade e a potência do amor, é genuíno? Descanse e reajuste as suas forças, porque o verdadeiro trabalho, o serviço espiritual pleno,
em toda a sua magnitude começa depois. Depois que o uniforme do Instituto for deixado para trás, depois que o espírito puder retornar ao plano de onde veio, carregando tudo que aprendeu, tudo que conquistou, tudo que se transformou em si mesmo durante essa passagem pela terra, essa carta é ao mesmo tempo um consolo e um chamado. Um consolo para os momentos de dor, de confusão, de cansaço, e um chamado para que cada dia seja vivido com mais consciência, mais propósito, mais leveza, porque você não está perdido, você está em tratamento, você não foi abandonado, você está sendo cuidado. Estou finalizando. E tudo o que você vive aqui, cada lágrima, cada sorriso, cada lição tem um significado que talvez você só compreenda plenamente quando deixar o vestiário da morte e puder olhar para trás com os olhos livres do Espírito. Você lembra a cabana? Quem viu aqui a cabana? Cada lágrima que aquele moço, o pai, derramava, a menina que representava o Espírito Santo, né? Ia lá e colhia a lágrima. Cada lágrima, cada sorriso também. Que mensagem poderosa essa carta de André Luiz, não é verdade? Em poucas palavras, ou melhor, em palavras que chegam direto ao coração, espero ter tocado de alguma forma, ele nos devolve algo que o dia a dia muitas vezes rouba: a perspectiva, a consciência de que somos muito mais do que esse momento difícil que estamos atravessando, de que somos muito mais do que as nossas posses, do que os nossos títulos, do que os nossos medos. Medo é normal, mas Joana e Jesus falam da coragem. Espero ter deixado bem claro aqui. A coragem da reação, sabendo que o Espírito que está mandando não é esse corpo físico. Somos espíritos em jornada, passando por uma colônia de cura, aprendendo, crescendo e nos preparando para um retorno glorioso ao lar. Se você saiu dessa carta com uma centelha de paz no coração, se algo dentro de você respirou fundo e disse: vou pensar. Na verdade ele coloca, é isso, mas eu vou botar assim, vou analisar, vou pensar um pouquinho sobre as palavras coragem, amor, né? Então, essa mensagem cumpriu o seu propósito. Leve consigo essa visão, leve a leveza de quem sabe que está de passagem, mas que faz questão de passar bem, de passar com amor, de passar deixando algo de bom para quem vem atrás. Graças a Deus. Bom, eu espero, como me tocou, eu falei, eu tenho que compartilhar, né? E a oração, para finalizarmos essa etapa, né, do trabalho, né? A gente agradece ao nosso Criador, agradece a presença de Jesus, porque aqui nós estivemos reunidos em seu nome. Agradecemos ao mentor da casa, essa espiritualidade bondosa, generosa, que nos acompanha. Vamos agradecer ao nosso anjo de guarda, tudo que ele faz por nós e nós às vezes nem sentimos, por estarmos tão absorvidos no barulho da cidade. Vamos agradecer os conhecimentos, vamos agradecer as vibrações, os olhares, os sorrisos, que todos estivemos aqui presentes. E que possamos, nessa noite fria, pedir à espiritualidade amiga que interceda também por esses nossos irmãos que estão em um hospital, presos num presídio,
num asilo, debaixo da ponte agora, com uma fogueirinha acesa para esquentar, crianças numa creche que estejam dormindo, velhinhos no asilo, já falei. Que esses nossos amigos possam usar essas nossas energias para que possam, de alguma forma, consolá-los da melhor maneira possível. Assim, com muito carinho, com muito amor, pedimos permissão para darmos finalizado essa etapa do estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.